Queridos, uma das coisas que encontramos na palavra de Deus, e isso é de capa a capa, é que Deus espera daqueles que dizem ser filhos de Deus, daqueles que caminham segundo a palavra do Senhor, Deus espera de nós obediência. Deus, Ele espera de nós obediência. Eu falei um pouquinho antes aqui para vocês, na hora da oferta, e falei que há uma importância de Deus sobre isso, sobre a questão da obediência, mas claro, todos nós podemos escolher o caminho que nós queremos trilhar, contudo, nós devemos saber que muitas vezes as nossas escolhas vão agradar a nós e não a Deus. Então nós temos que realmente saber, e se eu quero fazer aquilo que agrade ao Senhor, eu preciso entender o que a palavra de Deus diz. Então muitas pessoas, elas estão rodando na vida, elas estão andando em círculo, elas tentam sair de um lugar, mas elas não conseguem, porque infelizmente o nível de envolvimento com a palavra de Deus é muito raso, muitas vezes até escasso. As pessoas não conseguem ter esse nível de envolvimento. Malha e malha a gente lê a caixinha da promessa, né? Vai no lugar, tem a caixinha da promessa, eita glória, vem em mim que eu estou facinho, Jesus, aleluia, aí põe a promessa de volta, a gente depois de um mês a gente vai lá de novo, vê a caixinha da promessa, aleluia, glória a Deus, e nós muitas vezes, por não sabermos o que a palavra fala, nós vivemos a vida do jeito que nós achamos, e muitas vezes nós começamos a colher consequências nada legais, consequências nada bacanas. Então a nossa obediência diária ao Senhor e a sua palavra nos levará a vivermos as promessas de Deus. Então a minha, a sua obediência ao Senhor e à palavra do Senhor nos conduzirá, nos levará a vivermos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Você recebe isso no seu coração? Receba isso, é um posicionamento nosso. Então Deus tem promessas? Tem. Deus tem coisas maravilhosas? Tem. Mas Ele também espera de nós posicionamento. Mas agora, falando sobre isso, nós começamos a olhar, e eu na palavra de Deus, na leitura da palavra, passando por alguns textos, eu sempre vou anotando. Então eu vou lendo, vou anotando na minha Bíblia que eu uso algumas de papel, mas a principal é uma digital, que ela conecta com tudo que é meu, então está no computador, está no iPad, está no celular e sincroniza tudo. Então eu gosto de fazer as minhas anotações, eu gosto de separar, por exemplo, por tema. Então assim, vou dar uma dica para você que está estudando Bíblia, você que está lendo, se você não tem a Bíblia digital, você pode pegar canetinha. Você pode escolher uma cor, por exemplo, tudo que falar de família eu vou pintar de vermelho, ou vou grifar de vermelho, aí você vai saber aonde está vermelho, você vai lembrar, tem a ver com família. Ah, verde, vamos falar verde, a gente fala de dinheiro, vamos dizer assim, verde, a cor verde e tal. Ah, azul, algo celestial, você escolhe a cor e tal. Então eu gosto de fazer assim, eu separo por cores e ali eu consigo me encontrar. E eu sempre abro o bloco de nota, vou fazendo umas anotações e de repente, nesse tempo de leitura, a gente sempre se depara em momentos que a gente lê e fala, meu Deus, aonde que isso estava, que eu já passei várias vezes aqui e nunca vi esse negócio aqui. E você vê como a palavra de Deus é poderosa. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo um homem que ele foi considerado o homem mais rico da história. Um homem que teve uma sabedoria que chamou a atenção de muitos. Muitos ficaram admirados ao se deparar com a sua sabedoria. Muitos ficaram, eu ia falar uma palavra difícil, estupefatos. Muitos ficaram espantados com o nível de encontrar esse homem e como ele estava. Era um homem de sucesso, era um homem de riqueza, era um homem de posição, era alguém que todo ao redor as pessoas falavam, uau, que cara é esse? Impactaram. Hoje, até hoje, tem gente na internet, os digital influencer de finanças e tal, começam até a falar sobre ele, começam a falar sobre esse homem que é Salomão. Salomão, ele foi um homem, meu irmão, como eu disse, muito rico, de muito poder aquisitivo, é impressionante o que ele viveu.
Contudo, nós vamos entender que Salomão, ele foi o sucessor de Davi, seu pai. Então Salomão, ele assume o trono no lugar de teu pai Davi. Davi, você sabe mais do que ninguém, meu irmão, é o cara que derrubou gigante, é o cara que subjugou povos, é o cara, meu irmão, que apavorou geral, por onde passou, ele eliminou todo mundo, meu irmão, o cara era assim, literalmente, faca no capeta, faca na caveira, o cara ia para cima, o cara não deixava ninguém, o cara era guerreiro nato, meu irmão, ia para cima. E ali você vê Davi saindo de cena e o seu filho entrando em cena. E Salomão, ele entra em cena e é impressionante que quando você começa a ler a história de Salomão, o seu início é extraordinário. Você começa a ver o que ele começa a viver, o que ele começa a experimentar, as experiências que ele acaba tendo, não apenas física, mas também espiritual com Deus. Ele, num sonho, Deus aparece para ele, Deus fala, e aí, o que você vai querer? E aí nós sabemos, ele pediu sabedoria, e o Senhor falou, cara, já que você pediu isso, você vai ver o que eu vou fazer, vou acrescentar, as coisas vão ir, você vai ver como vai ser top. E ali Salomão começou o seu reinado, o seu reino era algo admirável, as pessoas ficavam espantadas, porque as pessoas, ao verem o nível de sabedoria que ele tinha, ao verem o reino dele, as pessoas reparavam até nas roupas do que as pessoas serviam no reino dele, as pessoas viam os locais que ele construiu. Meu irmão, é assustador o nível de riqueza, o nível de beleza, um nível, meu irmão, assim que a gente não consegue mensurar como que é. A gente já fica feliz pintando a parede de cinza, imagina o tempo de Salomão, como o cara fazia aqueles negócios. Então você imagina como que era aquilo, as coisas, irmão, extraordinárias. E ali você vê, ele construiu o templo para o Senhor, Davi queria construir, mas o Senhor falou, não, você não, Davi, você não vai rolar não, cara, que você foi um cara guerreirão aí, sangue nos olhos, não deu não, mas teu filho vai construir. E ali deixou a planta do templo, ele construiu. E nós vemos um caso muito interessante, que foi a rainha de Sabá, que ficou simplesmente perplexa ao se deparar com Salomão e com a sabedoria dele, com tudo ao reino dele. Para você ter uma ideia, o que ela fala em um versículo apenas, 2 Crônicas 9:6, ela diz assim, eu contudo não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos, eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que eu vi. Então você imagina, a rainha de Sabá chegar para o cara, traduzindo na versão dos mano hoje, na quebrada, bem lá, falou, mano, tio, aí ninguém me falou nem a metade do que você tinha do correria aí, hein, ninguém me falou. Ela chegou e falou, cara, eu vejo tua sabedoria, eu vejo quem você é, eu vejo as coisas, mano, não chega nem aos pés do que me falaram, porque é muito mais, é mais do que eu podia imaginar. Então você imagina o impacto que esse cara causou, por onde ele passou. Então se nós olharmos o começo de Salomão, ele foi um começo, meu irmão, extraordinário. Porém o tema da nossa mensagem hoje, meu irmão, é um tema que vocês já estão vendo aí, não apenas começar, mas permanecer. Porque, meu irmão, começar, meu irmão, é muito fácil. Começar, meu irmão, todo mundo tem gás. Começar, todo mundo está no ânimo. Começar, meu irmão, todo mundo está aquela energia. Mas quando o tempo passa, meu irmão, você começa a ver as coisas ainda e você fala, cara, e aí? Até quando? E aqui, na verdade, no caso dele, foi no ponto que, infelizmente, ele teve atitudes que trouxeram consequências destruidoras nele, no reino, e tantas coisas que Deus até alertou, Deus até falou, mas como nós falamos, as pessoas decidem o caminho que elas querem trilhar, mas nós temos que entender que as nossas escolhas sempre podem atrair o favor de Deus ou não. E aqui o texto que eu queria ler com vocês está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 e 10, um momento que infelizmente Salomão, ele trilhou um caminho errado. Salomão, ele começou a se envolver o que não era para se envolver, começou a escolher o que não era para escolher, começou a casar com quem não era para casar, começou a fazer aliança com quem não era para fazer aliança, e aqui nós temos que entender muito bem. 1 de Reis 11, 9 até o 10 só, diz assim, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel,
que 2 vezes lhe aparecera. 10. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara até aqui. Então aqui nós vemos agora que Salomão, ele infelizmente, como eu falei, ele começou a fazer escolhas segundo a sua vontade e não aquilo que agradava mais a Deus. Ele não guardou o que deveria guardar, que era a palavra, a direção do Senhor. Ele decidiu fazer aquilo que ele quis. E o que me chama a atenção, e aqui eu quero que você veja, meu irmão, é que o texto fala no versículo 9, que o Senhor apareceu para ele 2 vezes. Meu irmão, então você imagina o nível de experiência que esse cara teve. Se a palavra está falando que o Senhor apareceu para ele, coloca o 9 para mim, por favor, Telo. Se o texto está falando que o Senhor 2 vezes apareceu para ele, está aqui, ó, manda ali não, 9. É isso, obrigado. Que o Senhor 2 vezes lhe apareceram. Se a palavra está falando, a palavra está querendo dizer o seguinte: ei, esse cara não pode dizer que ele não sabia de Deus, não imaginava quem era Deus. O texto fala que o Senhor apareceu para ele. O texto fala então que ele teve experiências com Deus. Ele teve impacto com o Senhor. Nós vimos ali, acabamos de falar, que ele num sonho foi impactado pelo Senhor e recebeu sabedoria. Até hoje nós falamos da sabedoria de Salomão, muitas coisas. Contudo, nós temos que ver que o rumo que ele tomou não foi um rumo muito legal. E aqui eu quero que você entenda algo, meu irmão. Nós até podemos buscar, na verdade, um relacionamento com o Espírito Santo, e as experiências virão, mas o que vai fazer a gente realmente permanecer não é apenas a experiência, mas é a obediência. A obediência à palavra de Deus. Porque aqui nós estamos diante de um homem que acabou de ter 2 experiências que nós vemos na palavra, que acabou de mencionar, o Senhor apareceu para ele, mas é alguém que decidiu trilhar um caminho completamente diferente do plano e do propósito do Senhor. Então por isso que Jesus fala: bem-aventurados que não viram e creram. Não apenas querer, mas também fala de permanecer. E isso é algo muito forte. Então, irmão, quando eu vejo isso, meu irmão, eu já sei, já vi muitos de vocês contando, também já contei de várias experiências que eu tive com o Senhor, mas as nossas experiências, elas não podem ser apenas experiências que vão ficando falando, porque o que vai determinar que eu e você vamos ver as promessas do Senhor é a nossa obediência. É isso que vai mover nas nossas vidas. E aqui, meu irmão, é algo muito forte, a nossa obediência. E a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Salomão, eu vou colocar 2 pontos que eu vejo específico, podemos ver muitos, mas eu vejo aqui 2 pontos muito interessantes. A primeira coisa que eu vejo, meu irmão, o erro de Salomão foi querer negociar o que Deus falou ser inegociável. Salomão, ele quis negociar o inegociável. Quando você vê a direção de Deus para Salomão, é muito clara, é muito específica. 1 Reis 9, versículo 4 e 5 diz assim, Deus está falando com Salomão: se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te ordenei, repara, tudo que Deus ordenou, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então, olha a condição, então, meu irmão, eu não sou muito bom de gramática, português, a gente é quase um supletivo, né, meu, daquele jeito, mas quando fala de então, ele está falando, cara, ó, tá ligando o negócio aqui. Então, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. E ali ele continua falando muitas coisas maravilhosas, depois você lê em casa, nós passamos por esses textos na nossa leitura, mas aqui mesmo você vê que Salomão, ele recebeu clara direção de Deus. O Senhor fala para ele obediência, o Senhor fala para ele posicionamento, o Senhor fala para ele sobre integridade de coração, porque até no texto que nós lemos, você fala que ele desviara o coração do Senhor. Meu irmão, então aqui você vê algo muito sério, Deus sonda o meu e o seu coração. Deus, ele conhece o nosso coração. Eu posso até postar hashtag é nós com Deus, hashtag te amo Senhor, hashtag é nós estamos juntos, eu amo Deus, mas na verdade o Senhor vai sondar o meu e o seu coração, e ali dentro ele vai realmente saber se nós o amamos, porque amar ao Senhor significa guardar os seus mandamentos, amar ao Senhor significa obedecer a palavra dele. Então amar ao Senhor não é amar do jeito que eu acho, eu posso achar o que eu quiser, mas a palavra fala, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós vemos isso. Então quando nós vemos aqui, meu irmão,
Um grande erro de nossas vidas é pensarmos que nós somos mais sábios e mais inteligentes do que Deus. É acharmos que nós temos uma sabedoria maior que o Senhor. É acharmos que nós temos um entendimento, um conhecimento muito mais vasto, muito mais amplo, muito mais extenso do que Deus. E quando nós olhamos, nós queremos muitas vezes, meu irmão, tomar decisões que nós achamos aos nossos olhos ser as melhores do que realmente esperarmos e confiarmos no Senhor. Nós decidimos muitas vezes ir por lugares que nós falamos, não, nada a ver, cara, isso aqui, bora, vou fazer, vai dar boa, Deus está comigo. E nós vemos aqui no caso que não estava, porque Salomão decidiu fazer o que ele quis, e Deus não estava com ele. Então aqui nós já vemos que eu posso até escolher, mas Deus não vai estar comigo, dependendo da minha escolha. Então aqui eu vejo que quantas pessoas querem negociar o inegociável, quantas pessoas, propostas que vão surgindo a cada dia para tirar os filhos do plano e do propósito de Deus, quantas artimanhas o inimigo vem articulando, soprando nas nossas vidas, para de alguma forma fazer com que eu e você abracemos essas verdades que ele está dizendo, ou melhor, essas mentiras, perdão, que ele está dizendo, mentiras destruidoras, propostas que ele vem trazendo, que nós falando, que ele vai falando, não, você tem que ficar de boa, você tem que ficar mais legal, tem que ser mais leve, está muito pesado, está muito hard, a vida não é assim, é mais sossegado. São propostas que vão surgindo, são propostas. E Salomão sabia de cada uma delas que ia surgindo, mas Deus falou para ele, cara, se você guardar os meus mandamentos, se você guardar a minha palavra, se você caminhar, o que está falando, cara? Eu estou falando para você o que você não pode negociar, você não pode negociar isso aqui de forma alguma, e isso é o que tem que estar diante de você, queimando no seu coração, para que viva bem, para que o teu reino permaneça e as coisas aconteçam. Então propostas e mais propostas surgirão diante de nós, só que nós temos que entender muito bem, que elas podem até soprar, o inimigo pode até soprar, contudo, depende se nós vamos escolher ou não, aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo soprado, aquilo que está sendo colocado diante de nós, são palavras, são pensamentos. Quantas vezes na minha caminhada, eu vejo situações como essa, palavras que são sopradas na minha mente, palavras de destruição, palavras de desânimo, palavras, meu irmão, de todo tipo que vem tomando, e eu vou ter que decidir, porque eu sei que não sou eu que estou pensando isso, eu sei que não sou eu que estou vendo isso a meu respeito. O inimigo começa a soprar, eu falo, não, eu não aceito isso, eu não vou trilhar o caminho que você está colocando diante de mim. Então aqui, nós sabemos que o inimigo vem roubar, matar e destruir, mas se tem uma coisa que o inimigo investe a cada dia, é fazer com que os filhos de Deus saiam do plano e do propósito do Pai. Se existe uma coisa que o inimigo faz de tudo, é para fazer os filhos saírem, que seja 1 grau do plano e do propósito do Pai. Porque se nós pensarmos, vamos lá, nós estamos traçando aqui uma linha, certo? Digamos que eu vou traçar uma segunda linha, que eu quero que encontre lá, mas eu estou saindo daqui, no meio do caminho, ela desviou 1 milímetro, 1 milímetro, gente, é muito ou é pouco? É pouco, mas se você bater no final, qual vai ser o resultado? Já não vai ser tão pouco. Então aquilo que muitas vezes pode parecer algo tão pequeno, hoje, amanhã é um buraco gigantesco que nós falamos, e agora? Então são coisas que muitas vezes para nós, irmão, podem vir, propostas para o seu trabalho, propostas para o seu casamento, propostas que o inimigo vem soprando para cada um de nós, para tomarmos direções. Tenho conversado com muitas pessoas esses dias e muitos têm falado, pastor, um desânimo tem batido no meu coração, pastor, um pensamento muitas vezes, para que continuar, para que ir, não foram 1, não foram 2, não foram 3, e eu começo a perceber que isso é um ataque das trevas contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o inimigo não chuta cachorro morto, ele está vendo, quem já é dele, ele já nem investe mais. Agora aqueles que estão indo rumo ao plano e ao propósito do Pai, ele fala, cara, eu tenho que desviar esses caras do propósito do Pai. Por quê? Porque se eles permanecerem, eu vou ter que retroceder, se eles permanecerem, não vai dar. Então muitas vezes o inimigo vem com intimidação, ele vem com medo, ele vem com
proposta para tirar a gente do plano e do propósito, mas nessa noite filhos e filhas vão se levantar com santidade, com posicionamento, falando: eu recebo do alto a unção necessária, eu recebo a força necessária, porque eu quero permanecer segundo a vontade do Pai, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade dele, eu não vou aceitar o teu caminho, para trás de mim, eu vou seguir o exemplo de Jesus. Ele falou: eu quero fazer a vontade do Pai, não fazer a minha vontade, porque eu quero viver o plano e o propósito do Pai. Dê uma salva de palmas a ele bem forte. Todos nós teremos propostas, só que nós temos que ver quem que a gente vai querer escolher. Posso escolher, pastor? Claro que pode, só que você tem que ver que lá na frente, um dia o boleto vem, né? Como a gente sempre brinca, passar o cartão é fácil, você compra, passa o cartão, torra o plástico, eita glória, sai de várias sacolas, mas na hora que o boleto vem, você fala: mano, ninguém me falou que tinha tanto número assim, nem no dia na loja eu sabia que tinha tanto, mas o boleto um dia vem, a fatura um dia chega, a situação um dia acontece, e nós temos que pensar muito bem como que nós agimos. Então muitas vezes, cansa. Paulo fala, se eu não me engano é Paulo, tá? Não cansemos de fazer o bem, porque chega uma hora que cansa, claro que cansa, só que é nessa hora que a nossa fé é testada, é nessa hora que a nossa fé é testada, é nesse momento que a nossa fé é provada. E aí, você vai largar os bets ou você vai permanecer? Você vai querer catar a proposta que o inimigo está lançando, ou você vai querer permanecer fiel? Porque o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, ele fala algo muito interessante. Depois, se você ler na sua casa, o autor aqui em Hebreus 4, ele está falando de pessoas que infelizmente desviaram do propósito de Deus. Ele está falando de pessoas que tomaram um rumo completamente fora do plano do Senhor, e foram pessoas que não entraram no descanso do Senhor. Eu vou explicar o que é esse descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então o autor já está falando palavras-chave. Ele está falando: esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Então aqui a pergunta é: dá para cair, sim ou não? Sim. Dá para viver fora do plano do propósito? Dá. Aí ele fala: a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque se você pegar o contexto, ele está falando dessa galera, de uma galera que decidiu, de uma galera que desviou, de uma galera que desobedeceu e não entrou no descanso do Senhor. Primeiro ele fala dessa palavra esforcemo-nos. Essa palavra esforcemo-nos no grego fala de esforçar-se, fala de empenhar-se, fala de ser diligente. Mas pastor, não é Deus quem faz na minha vida? Sim. Então por que eu tenho que me esforçar? Porque Deus nunca vai pegar a gente pelo colarinho e arrastar a gente a fazer o que Ele quer fazer. Ele na verdade vai falar: eu tenho um plano para você, você quer? Bora, eu vou adiante de você, eu vou direcionar, eu vou te conduzir, só que a tua perna é você que tem que andar. Então Deus, Ele vai tocar a minha e a sua vida, e nós vamos realmente mover. Então da nossa parte tem que ter esforço? Tem que ter dedicação? Tem que ter empenho? Tem. Esforço para quê, pastor? Para ler a palavra, para orar, para vir no culto. Bate desânimo de vir no culto? Claro que bate. Você acha que todo dia eu acordo de manhã com vontade de orar? Tem dia que eu falo: mano, como é que acabou de despertar o celular? Eu acabei de fechar o olho, acabei de fechar, como é que pode? E levanto, bora, vamos no rolê, vamos lá, firme e forte. Hoje a pastora teve que usar o carro, numa missão logo cedo, eu vim a pé para a torre, falei: não, vou chegar lá na hora, bora, acordei mais cedo e vim a pezão, tomando meu cafezinho, só eu, aquela brisa gostosa da manhã, aleluia, eita glória, deu 5 minutos, já deu calor de novo, 5 minutos só andando e deu calor, Jesus amado, mas bora. Eu poderia falar o quê? Vamos mandar mensagem: ó galera, hoje não vai ter torre não, fechou, vamos aí, vou babar. Falei: não mano, vou na missão. Por quê? Porque eu quero receber a força necessária para permanecer firme.
Eu quero receber a unção necessária para que ataque nenhum venha entrar na minha mente. Eu quero receber a força necessária para saber o que Ele pensa a meu respeito. Sabe o que Ele pensa a seu respeito? Ele tem planos de paz e não de mal. O que Ele pensa a meu respeito, a seu respeito é: filho, eu tenho um plano e um propósito para você. Eu tenho coisas poderosas para você. Não queira trilhar um caminho que a tua vontade possa parecer o melhor. Permaneça firme, acredite, confie. Se eu movi até hoje, porque eu não vou mover amanhã? Se eu movi até hoje, porque eu vou deixar você amanhã? Permaneça firme e fiel, porque você verá a mão poderosa do Senhor movendo na sua vida. Pode aplaudir Ele bem forte mais uma vez. Ele fala então de se esforçar, esforcemo-nos, ser diligente, empenhar-se, esforçar-se, para entrar naquele descanso. Que descanso é esse? Quando você lê o Novo Testamento, até o Antigo também, você vem apontando para algo, mas o Novo Testamento ele fala muitas vezes aqui do descanso. Toda vez que você vê isso aqui, o descanso, ele está falando do seguinte: ele fala da bem-aventurança celestial, na qual Deus habita, e da qual Ele prometeu tornar participantes, quando as fatigas, as provas desta vida chegarem ao seu fim, aqueles que permanecem firmes na sua fé em Cristo. Então esse descanso é aquele lugar onde o Senhor já está, aguardando os filhos e as filhas que permanecerão obedientes e firmes até o fim. Vão cruzar aqueles portais e você vai ouvir do Senhor. Ele vai falar para você: servo bom e fiel. Teve pancada, teve aperto, teve lágrimas, teve peso, teve ansiedade, teve depressão querendo tomar, mas você não aceitou nenhuma delas, você permaneceu firme. Então é o tempo de você entrar naquele lugar aonde não tem mais dor, aonde não tem mais sofrimento, aonde praga nenhuma vai tomar. Então hoje, meu irmão, tudo que nós estamos vendo aqui, pode ser pressão, pode ser aperto, mas eu e você um dia, nós teremos um lugar de descanso, é o lugar onde nós estaremos com o nosso Senhor, é o nosso Senhor. Mas pastor, é somente lá? Eu não creio que é somente lá, eu creio também que é somente aqui, porque a palavra fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que estão com Ele, creem nele, amam Ele, fiéis a Ele. Então na glória sim, mas aqui na terra também. Então nós cremos e declaramos que a bênção do Senhor venha sobre nós, que como filhos e filhas da obediência, nós possamos caminhar segundo a palavra e a promessa do Senhor, porque nós cremos, o descanso do Senhor virá, moverá, e nós entraremos nesse lugar para vivermos esse descanso. Dê mais uma salva de palmas a Ele bem forte. Então a primeira coisa que eu vi, que eu falei para vocês, foi isso. Salomão, para mim, nesse ponto aqui eu vejo, ele quis negociar. Não tem, cara. A partir do momento que a palavra toca a tua vida, você tem que decidir se você vai querer viver por ela ou não. Você tem que decidir. Porque a partir do momento que você escolhe ela, você tem que entender, cara, Deus espera que você não negocie a palavra. Propostas virão? Virão. Mas eu vou ser daquele tipo assim, cara, não vou aceitar a proposta. Por quê? Porque hoje pode ser algo muito bom aqui, mas lá na frente não. E eu não quero viver por aquilo que agrade a mim, eu quero viver por aquilo que agrade ao Senhor. Agora, a segunda coisa que eu vejo aqui, para a gente poder ir já para uma reta final, na vida de Salomão, nós poderíamos falar sobre diversas coisas, mas eu vejo que Salomão, ele infelizmente tolerou o pecado. Tolerou. Tipo, fez vista grossa. Porque quando nós olhamos, eu não vou ler, mas quando você olha na palavra, ele começou a casar com mulheres que Deus falou: não case com pessoas que são estrangeiros. Por que que Deus falava isso? Eles podiam escolher com quem casar? Claro que sim. Deus nunca vai escolher para a gente. Gente, grava isso no seu coração. Deus nunca vai escolher para a gente. Porque se Deus escolher para a gente, imagine na primeira treta: não fui eu que quis, você que escolheu? Meu irmão, bomba. Deus pode dar uma direcionada, mas a escolha no final sempre é nossa. 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 Por que que Deus falou para não casar com pessoas estrangeiras?
No caso ali, no contexto, eles serviam a outros deuses, elas cultuavam outros deuses. O tipo de cultura e de vivência que aqueles povos tinham não batiam com o de Deus. Então nós temos que entender que quando Deus traz uma direção para ele, cara, não se envolve, é porque Deus sabia que aqueles cultos, aqueles deuses, liberaria, infelizmente, espiritualmente falando, o pecado traria destruição na vida de Salomão, no reino, na família, acabaria com tudo. Então Deus sabia, quando Deus fala para os caras, não se envolve, mano, não vai. A gente acha que Deus é chato. Pô, mano, que Deus chato, não é que é chato. Lembra que a gente acha que a gente manja mais que Deus? A gente não manja. A gente não entende mais que Deus. A gente malha e malha, meu irmão, entende das questões espirituais básicas. Não conseguimos. E quando o pecado entra, meu irmão, o regaço vem, destruição vem. Jesus mesmo disse em João 8,34, replicou-lhes Jesus, em verdade e em verdade. Para quem fez o seminário, está vendo a repetição de palavra aqui? Quem fez o seminário dos dons? Vocês lembram que eu falei repetição de palavra, em verdade, o que era isso? Uma evidência, está chamando a atenção, tipo, se liga que o negócio é sério, desperta. Em verdade vos digo, todo que comete pecado, é escravo do pecado. Pronto. Nós achamos que nós vamos ter controle, nós achamos, só que no fundo nós não temos controle, porque na hora que você dá o passo para entrar no pecado, você agora passa a ser escravo do pecado, aquilo agora começa a governar a tua vida. Só que claro, graças a Deus que nós temos um Senhor que nos perdoa quando há arrependimento, quando há realmente entrega, quando há perdão, quando há liberação, quando há rendição, nós sabemos disso. Mas agora uma pessoa que entra nesse ponto, meu irmão, aqui vira escravo do pecado. E Salomão, infelizmente, começou a ele começou a se envolver com mulheres, meu irmão. O nível que ele chegou de envolvimento, meu irmão, as mulheres que ele se envolveu, elas cultuavam Deus que tinham sacrifício de criança. Matavam criança, sacrificavam criança a outros deuses, era a cultura que eles tinham. Fora, sem dizer, questões, irmão, de várias situações espirituais que Salomão ele foi se envolvendo, ele foi tomando um rumo que foi delicado, foi muito delicado, mas Deus falou, não se envolve, então ele tolerou, ele não chegou de frente, bateu, falou, não cara, negativo, isso aqui não vai. Ô Salomão, e aí, não vai liberar para a gente? O que é? Que liberar o quê? Então isso fala de tolerar o pecado, porque nós temos que entender que se nós queremos viver uma vida plena, abençoada, a unção do Senhor fluindo sobre nós, o pecado não pode fazer parte da nossa vida, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos distancia do Senhor, mas nós temos um advogado, nós temos um Deus tão maravilhoso, que 1 João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar, para nos limpar. Então nós vamos pecar? Vamos errar? Vamos, mas nós vamos ter a humildade para reconhecer e falar, esse caminho eu não trilho mais, esse caminho eu não vou mais. É mais ou menos Jesus com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Porque às vezes as pessoas hoje falam que não, mas Deus é amor, a gente pode fazer o que a gente quiser. Meu irmão, não é bem assim. Ah, mas Jesus ele amou as pessoas. Sim, ele amou as pessoas, mas ele confrontou o pecado. Ele confrontou os religiosos da época que caminhavam em pecado. A mulher que foi prega em flagrante adultério. Os caras queriam descer a pedrada no meio da cabeça dela, matar a mulher apedrejada. Jesus faz o quê? Começa a escrever no chão. E ele fala, quem não tem pecado aí atira a primeira pedra. Não sobrou ninguém, ficou Jesus e ela, e eu sempre falo, Jesus podia dar uma tijolada no meio da lata dela, não pecou, Jesus não teve pecado, foi irmã, você não está ligado, tijolada, daqui eu não erro de jeito nenhum, irmã, mas ele chega para aquela irmã, e ele fala o que para ela? Cadê a galera que quer tacar pedra em você? Te acusava, não tem ninguém? Não, só isso que ele falou? Não, vai, e não peques mais. O que ele está falando para ela? Eu não vou te condenar, eu quero te resgatar. Agora sou eu falando aqui para a gente no texto. Eu quero te resgatar. Só que se você continuar na sua conduta, é pecado.
E isso não agrada e vai trazer morte para a tua vida e destruição. Então, ele amou ela, sim ou não? Sim. Mas ele amou o pecado também? Não. Amou ela. Falou, cara, mas é o seguinte, a tua conduta te trouxe até aqui, a destruição. Vai e não faça mais isso, não peques mais. Então, isso são coisas que eu e você devemos ter no nosso coração. Mas agora, quando nós falamos de não tolerar o pecado, já me lembra exatamente de um cara, que pouco se fala sobre ele. Um dia eu vou pegar mais a fundo para a gente poder estudar, mas eu vou falar de hoje, para a gente poder finalizar aqui. Jeú, meu irmão, ele foi um cara que ele foi ungido, separado, para poder eliminar uma mulher chamada Jezabel, que calava a voz profética. Jezabel, meu irmão, era uma figura de alguém que não gostava de nada do que era Deus. Ela matava as pessoas que cultuavam a Deus. Ela foi a mulher que peitou Elias, falou, cara, amanhã você vai ver, cara, já era, está frito. E Elias saiu vazado, pediu para sair de cena, entrou Eliseu, e Eliseu é levantado. E aqui nós estamos num momento bem interessante, eu não vou ler, só vou contar aqui para a gente. Mas você vê que Jeú, ele vai de encontro a Jezabel. E Jezabel, irmão, ela é uma mulher sedutora, ela consegue seduzir, só que lembre, ela é a figura daquilo que não agrada a Deus. E na hora que Jeú está chegando, deixa eu ler, vai. Eu separei na hora do louvor ali. 2 Reis, não está aí, está a tela, pode deixar. 2 Reis 9:30. Vê se tem aí a RA, coloca para a gente aí. 2 Reis 9:30. Esse aqui não está no meu PowerPoint, porque eu peguei na hora do louvor ali que me veio um download aqui. 2 Reis 9:30. Bom, vou lendo aqui. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então para e pensa. A mulher está ligada que Jeú está vindo para acabar com a vida dela. Ela faz o quê? Embelezei. Chegou a Jezabel e soube, então pintou a volta dos olhos, enfeitou a cabeça, o olho e olhou pela janela. Aqui, irmãs, detalhe, ninguém está condenando maquiagem, tá bom, gente? Só vai falar que tem ministérios às vezes que falam, não, você não pode usar porque isso é da Jeza. Não, vocês podem usar, fica maneiro, fica legal. Tem algumas que tem que fazer um cursinho básico, mas vai lá, vai que é tua, Tafarel, aleluia, e tal, entendeu? Mas ajuda, entendeu? Você não precisa parecer o Coringa do Batman, mas dá para ficar legal, maneiro, bacana, fechou? Mas se você curte assim, show de bola, é nóis, estamos juntos, fechou? Mas aqui então, o que acontece? Jeú está vindo, só que Jeú está vindo justamente para eliminar Jezabel, que é aquela que mata os profetas, aquela que cala a voz profética, ela é tudo aquilo, meu irmão, que vai contra Deus. E na hora que ela sabe que Jeú está vindo, ela começa a se embelezar. Agora, por que ela quer se embelezar? Eu quero seduzir. Eu quero agora de alguma forma fazer com que esse cara não me elimine. Eu quero de alguma forma lançar algo que crie um ambiente onde ele fala assim, não é que não é tão ruim assim, não é que não é tão assim como falaram. E é mais ou menos hoje. O pecado não vem para a gente dizendo, eu vou trazer destruição, tcharam. Não, o pecado vem seduzindo, acho que é uma coisa boa. Vai dar uma aliviada legal, vai trazer uma alegria no momento que eu estou precisando, puxa, vai dar uma enchida no meu tanque, na situação que eu estou passando, está tentando seduzir, está tentando embelezar, está tentando de alguma forma falar, não vê que é tão ruim assim, vamos tipo de boa, não é assim, hoje nós estamos num negócio mais suave, isso é antigamente. A galera acha que Deus se converteu do Antigo para o Novo Testamento, Deus aceitou Jesus, o próprio Filho falou, a partir de hoje eu me converto, eu não faço mais o que eu fazia no Antigo Testamento. Gente, isso não existe, o Deus é o mesmo Deus. Hoje nós temos Jesus, que ao invés de a gente ser eliminado, a gente tem a graça que nos ajuda a sermos transformados, mas nós precisamos viver segundo a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? É o que a palavra fala. Só que aqui ela está vindo, só que, irmão, o texto fala que Jeú parou, ele nem subiu. Ele já gritou, quem está comigo? Quem está comigo? Desse jeito, é quase igual do Bop, não vai subir ninguém.
chegou e peitou. Quem está comigo? O texto fala que saiu de 2 a 3 eunucos da janela. E aí, vocês estão comigo? Se está comigo, joga essa mulher daí de cima. Ele nem negociou com ela. Ele nem negociou. Na sequência do texto, ele fala no versículo 32, coloca aí, 31, vamos lá, 31 em diante. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zine, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram abaixo, e foram salpicados com sangue as paredes, os cavalos, e Jeú atropelou. Você não negocia com o pecado. Você não tenta ver, mas eu vou tentar ver se a proposta é boa, se é legal. Jezabel ainda, você lança pela janela, você nem conversa face a face. Porque quando eu e você queremos negociar com o pecado, nós já demos um passo rumo à queda. Nós já demos um passo. Porque a partir do momento que você quer negociar, que você permitiu um pensamento girar 2 segundos a mais, você abraçou, vai virar um intento no coração, já vai virar atitude. Então, irmão, pecado, irmão, você não negocia, você não tem que tolerar, tem que cortar, tem que falar chega. Por quê? Quem quer trazer a bênção de Deus para a sua vida? Todos nós queremos, levanta o pé, a mão, cabeça, me jogo, faço tudo. Só que para poder trazer a bênção de Deus, o pecado não pode fazer parte da minha vida. E isso é uma decisão minha, é uma decisão sua. Todos nós escolhemos. E aqui nós vemos como é sério. Então aqui você vê que Jeú não negociou. Ele não negociou. Ele simplesmente falou: não dá. Agora, por que Deus não quer que a gente viva no pecado? Para não ficar escravo do pecado. Porque vai trazendo brechas que nós falamos, aonde o inimigo pode tocar a nossa vida. Porque olha só, aonde há pecado, é como se fosse um outdoor no mundo espiritual. Ei Deus, olha só a tua criação, os teus filhos, eles me dão autoridade legal para fazer o que eu quero com eles, e você não pode fazer nada, porque o pecado me dá autoridade para poder mover na vida deles. Agora você imagina Deus tentando fazer com que a gente saia do pecado. Ele não vai pegar a gente e arrastar. Ele vai falar o quê? Ei, alerta, ei, sai. Um culto como esse é um culto que está falando com todos nós. Talvez todos nós aqui, em algum momento, em alguma área, nós estamos recebendo propostas onde o inimigo está tentando seduzir a gente, igual o Gesa ali, tentando seduzir, se embelezando, para dar uma mascarada, para não ser uma coisa tão feiona, para a gente poder cair na lábia. Mas nessa noite nós vamos falar: chega, chega, eu não vou mais aceitar isso que vai trazer destruição na minha vida. Eu quero aceitar aquilo que é do Senhor, a bênção, a unção do Senhor na minha vida. Eu não quero aceitar aquilo que traz destruição para mim. Por isso que 1 João 2,15, ele diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Meu irmão, mais claro que isso, só o sol. São escolhas. Então aqui nós vemos: ai pastor, as coisas desse mundo, quer dizer então que eu não posso ter uma vida legal, poxa, ter uma casa bacana. Você pode ter, meu irmão, a gente pode ter. Agora a bomba começa quando as coisas começam a ter a gente. Quando o dinheiro tem o cara, quando os prazeres da carne tem o cara, está lá. Então aqui ele fala: não queira amar aquilo que não agrada a Deus. Porque quando ele fala no final, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre, ele está falando, na verdade, se você ver um pouquinho antes, você reparou, o versículo 17, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam.
Você sabia que tudo que eu e você batalhamos, se esforçamos, Deus abençoou e moveu, a gente não vai levar nada? É só você pensar. Quantas pessoas hoje são arqueólogos? Eles trabalham encontrando, né, as coisas do passado, podemos dizer assim. E quantos já encontraram riquezas de faraós que foram enterrados com toda a sua riqueza? Então o cara morreu, mas o cara não levou. Ele achou que ia levar, mas não levou. Hoje outros desfrutam da riqueza dele. Então é um engano muito forte. Agora tem uma coisa que eu e você vamos levar daqui, uma só. Uma coisa. As nossas obras. É aquilo que eu e você fazemos todo dia. A minha, a sua atitude, ela vai gerar algo. E nós um dia levaremos isso perante Deus. E Ele não vai chegar para mim e para você, quanto você tinha na tua conta, quantos bitcoins você comprou, quanta criptomoeda você investiu, deu um jump, quantos carros você teve, quantas celas na sua igreja você abriu, quantas cadeiras tinha na sua igreja. Ele não vai perguntar isso. Ele não vai perguntar. Ele vai perguntar, tuas obras, as nossas obras. E aí, lembre, a gente até consegue enganar as pessoas, mas nós não conseguimos enganar Deus, porque Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então naquele dia, não vai ter como mandar um somebody, aí da poltrona, na humilde, vou tentar mandar um somebody para tentar aliviar a situação. Ele fala, eu conheço teu coração, antes da palavra sair na sua boca, eu já sei o que você vai falar. Aí, parceiro, nós temos que pensar muito bem hoje como que nós vivemos. Então nessa noite, nós temos que abrir os nossos corações e falarmos, Deus, como que eu tenho vivido a minha vida? Será que eu estou negociando o inegociável? Será que eu estou tolerando o pecado? Será que eu estou tentando negociar de alguma forma? Será que eu falo, não é bem assim, eu quero dar um jeitinho, como que é? Então me ajuda, porque a pessoa mais interessada em mover na minha, na sua vida é Deus. Deus, Ele fica o dia inteiro, através do Espírito Santo, tentando tocar a vida das pessoas, meu irmão. Só que Deus não pode pegar as pessoas e arrastar, meu irmão, porque senão Ele vai estar quebrando o livre-arbítrio da pessoa. Mas Ele fala o dia inteiro, cara, se posicione, mude. Aí você vê, você está lá numa pancada, de repente você vê um adesivo, Deus é fiel, num caminhão, o motoboy passa com um baú, Ele é contigo, vaza, o homem dá mão furada, aí vem a galera, de repente você vê alguém falando de algo de Deus, um versículo, um texto, alguém te manda mensagem, sabe o que é isso? É Ele chamando, eu e você falando, cara, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, eu quero que você viva de uma forma poderosa e sobrenatural, eu quero que a tua casa experimente bênção, eu quero que na sua vida você possa viver uma vida plena, abençoada, e essa vida plena é somente para aqueles que creem, confiam e permanecem em obediência ao Senhor e à sua palavra, e é isso que Ele fala para nós essa noite. Então que o Senhor venha sobre nós, tocando o nosso coração, que Ele toque a nossa mente, que Ele toque os nossos pensamentos, que Ele trabalhe o nosso interior, que nós possamos entender, Senhor, eu vou começar, amém, mas eu vou permanecer. Então o começar já é importante, maravilhoso, mas o permanecer até o fim, isso é fundamental. Nós não fomos chamados para ficar no meio do caminho, nós fomos chamados para viver cada promessa, cada palavra que o Senhor tem para mim, para a sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Queria orar com você, pode ser, feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante, se você conseguir, se você quiser. Mas eu falo isso para você não se distrair. Todos nós aqui temos as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas. Todos nós enfrentamos os nossos desafios. Todo mundo começa, mas nem todo mundo termina. E eu e você, nós fomos chamados por Deus para terminar. Deus, Ele tem todo o poder necessário para que eu e você possamos terminar essa jornada. Mas a pergunta é, como eu e você estamos hoje?
Será que da nossa parte tem fidelidade, tem obediência? Será que talvez nós estamos negociando o que não é para negociar? Será que nós estamos abrindo mão dos valores e princípios do reino para poder satisfazer aquilo que nós achamos? Tudo isso são escolhas. E nós vemos que se nós queremos viver as bênçãos de Deus, nós temos que tomar uma decisão. Salomão, a Bíblia não fala claramente se ele foi salvo. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas aqui o ponto eu vejo o seguinte: cara, eu não quero ser alguém que começa bem e de repente começa a se destruir inteiro. Porque na palavra está cheio de pessoas que começaram mal, alguns no meio do caminho. O próprio pai de Salomão, Davi, alguém que começou bem, no meio do caminho deu mancada. Só que tem um salmo dele, dizendo: eu posso perder tudo, mas uma coisa eu não quero perder, o teu espírito na minha vida. Meu irmão, ele tinha uma riqueza, ele tinha tantas coisas que ele falou assim: eu posso perder reino, posso perder o que for, cara, mas uma coisa eu não quero perder, o teu espírito dentro de mim, o teu espírito queimando. Ele fala num ponto que ele fala: restaure em mim a alegria da salvação. Davi chegou num ponto que nem tinha mais a alegria, o prazer só de ser salvo, já virou uma coisa no automático. E isso, irmão, são coisas que tem que acontecer no meio do seu coração. Então hoje eu e você, nós temos a oportunidade. Talvez você é alguém que começou, mas hoje você talvez não está no caminho que deveria estar, que é do Senhor. Talvez processos na sua vida vieram acontecer, talvez situações onde infelizmente houve mágoa, onde houve confusão, onde houve problema, várias questões, talvez até mesmo na própria igreja. Eu sei, a igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos, nós estamos todo dia buscando a perfeição, a cada dia. Então nós estamos melhor hoje do que era ontem, mas quando nós erramos, cara, errei, foi mal, perdão. Então são coisas que nós temos que ter no nosso coração, é reconhecer. Então talvez se você está nesse caminho, é hora de você reconhecer. Talvez se você percebeu que tem tolerado o pecado, é hora de você falar: cara, chega, Deus, não quero mais isso. Você vai ter que se posicionar. Ninguém pode tomar essa decisão por você, é você que vai tomar por você mesmo. Talvez tem questões que você está negociando, você fala: chega, cara, não vou mais negociar. Papinhos com situações, com pessoas, você fala: cara, não, cara, isso aqui não dá. Propostas que estão vindo para você fazer aquilo que é a tua vontade, não mais a vontade de Deus. É hora de você falar: chega, 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 eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Oh,